Ok, então vamos lá. O que nós vamos fazer agora é uma primeira tentativa de generalizar o conceito de hashing, mas não para aqueles casos particulares que a gente tinha falado, onde a gente tinha um conjunto limitado de chaves, um conjunto fixo de chaves. A gente vai tentar considerar uma situação onde você pode ter chaves aparecendo, chaves sumindo, e a gente vai tentar colocar essas chaves numa tabela de uma forma que a gente tenha ainda busca constante, tá bom? E na hora que for procurar uma chave, a gente consiga encontrar ela rapidamente. Ok. Primeira coisa, bem, o Gabriel vai nos ajudar aqui, e quem é que vai ajudar a fazer o resto da divisão? Ninguém se for voluntariou? Suzana, é sua hora de brilhar, não precisa abrir o áudio. É só fazer a conta aí, o resto da divisão com a calculadora. Beleza. Tá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos esse vetor aqui, tá? Esse vetor, ele tem 13 posições, ok? Ele vai de 0 até 12. Então, na verdade, a gente tem um parâmetro aqui, vou colocar na linha de cima, que a gente fala que esse cara aqui, ele tem, o M dele é 13, tá? O M dele é 13. Em geral, a gente escolhe o M como sendo um número primo. Eu coloquei um 13, que é um número primo relativamente pequeno, mas a gente usa o M como sendo primo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre por que o M é melhor ser primo ou não, mas para falar a verdade, poderia ser qualquer valor de M também. Mas normalmente a gente já começa a pensar nisso. Se você tem que escolher um M, então que o M seja primo, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar os números que o Gabriel vai gerar nesse vetor. Nós temos a posição 0 até a posição 12 aqui do vetor. Tá bom, Gabriel, gere o primeiro número, por favor. 229. 229. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que encaixar o 229 dentro desse vetor aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente tem que encaixar o 229 dentro desse vetor aqui, certo? Qual é a operação que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação bem simples. A gente vai pegar a nossa função de hashing, ela vai ser o x resto da divisão por m, certo? X resto da divisão por m. Essa daqui é a nossa primeira função de hashing que a gente vai estar utilizando. Então vamos lá. Suzana, me diga aí se eu pegar 200 e... Qual que é o número que você falou mesmo? 229? Isso. 229, resto da divisão, vai dar 8. Então a gente vai colocar o 229 aqui, na posição 8. Tá bom? Se tiver que perguntar, o 229 está nesse conjunto, o que a gente vai fazer? O que a gente já tinha feito antes. A gente vai pegar o 229, colocar na função hash, que vai dar 8, e a gente vai procurar na posição 8 se o 229 está lá. Gabriel, mais um número? 91. 91. Suzana, 91, qual que é o hashing de 91 nesse caso aqui? É 0. Então nós vamos aqui na posição 0 e vamos colocar o 91. Perfeito. Mais um, Gabriel? 339. 339. Suzana? 339, 1. Então ela 339 na posição 1. Beleza. A primeira coisa que a gente já pode observar aqui, até agora a gente pode falar que esse negócio está dando a propriedade que a gente quer de ter a operação constante, certo? Por quê? Porque a gente está pegando o número, fazendo uma conta que é constante, certo? Que é o resto da divisão, que é bem tranquilo de fazer, não interessa quantos números eu já tenho, a conta é constante, e eu vou lá e coloco o elemento na posição. Então, até agora, essa solução está perfeita. A gente já poderia falar, não, estamos satisfeitos com isso. Vocês já podem imaginar o que vai acontecer em breve, né? Gabriel, mais um número. 796. 796, Suzana. 3, 796. Mais um número, Gabriel. 521. 521, Suzana. 1. Agora
agora que começa o problema. Qual é o número? Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Você falou 521? Isso. 521, tá aqui o número. A gente tem que colocar esse número. Aí agora a gente começa a ter problemas. Tava tava tudo indo bem, porque toda vez que eu pegava um número, eu ia colocar o número na posição na tabela e a tabela estava vazia. Aquela posição estava disponível, certo? Se aquela posição estava disponível na tabela, significa que eu poderia muito bem, eu podia ir lá, colocar o número ali e estava resolvido, certo? Mas agora a gente pegou um outro cara, aplicou a função de hashing e essa função de hashing ela deu o mesmo valor, certo? E aí se eu colocar o 521 aqui na posição 1, que foi o que deu a hashing, eu vou perder a informação anterior. Eu não posso fazer isso, eu não posso perder a informação anterior. E aí, nesse caso, o que aconteceu é uma colisão, certo? Aconteceu uma colisão. Beleza. Para você implementar uma estrutura de hashing, você tem que se preocupar com algumas coisas. Primeiro, você tem que definir um M, que é um M razoável, que você vai estar utilizando, certo? Essas coisas todas elas estão ligadas entre si. Você tem que definir a função hashing que você está fazendo, que é a função que vai dizer onde você vai colocar. Essa função hashing depende de M de algum jeito, depende da chave, depende de M de algum jeito. E, mais importante, não adianta você ter a ilusão de que nunca vai acontecer, porque uma hora vai acontecer uma colisão, certo? Vai acontecer uma colisão. Essa colisão, ela é inevitável que você vá ter colisão. A única maneira de você não ter colisão é se você tivesse uma posição para cada número, tá bom? Então, para você implementar um bom hashing, você tem que ter alguma coisa para tratamento de colisão. Você tem que tratar a colisão. O que eu vou fazer quando der colisão? E aí é o primeiro problema. Se você não tratar bem colisão, você pode ver toda a vantagem do constante e tudo mais, tudo ir por brejo, certo? Você pode tudo ir por brejo, não ter mais nenhuma vantagem de você estar fazendo tudo isso, porque o seu tratamento de colisão é muito coxa, certo? Você tem que fazer um tratamento de colisão que seja decente. Ok, agora nós temos que ver alternativas para o tratamento de colisão. Algumas alternativas para o tratamento de colisão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer, lembrando que a gente tem que colocar nós temos que colocar o 521 de alguma maneira relacionado ao número 1, tá bom? Relacionado ao número 1. Você tem alguma sugestão, Gabriel? O que a gente poderia fazer? Podia fazer aquele mesmo esquema de antes, botar ele na próxima e colocar um... Uhum. Esqueci o nome daquele lá, mas... Um offset. Um a mais. Um deslocamento. Mas só que daí nesse caso a gente teria um problema. Isso aí é uma solução realmente, a gente vai fazer alguma coisa bem parecida com isso, só que a gente tem um problema na hora que a gente faz isso. A gente tem que guardar o offset da colisão. E aí quando você pegar um número, você tem que descobrir qual que é o offset daquela colisão. Repara que antes, no esquema que a gente fez na aula passada, descobrir o offset era fácil, porque para descobrir o offset a gente tinha um número fixo de offsets, eu fazia uma operação, descobria onde é que estava o offset, ia lá, pegava o offset e estava resolvido. Agora isso não vai funcionar, porque agora a gente não sabe quantos offsets eu vou precisar guardar, entendeu? Mas, de fato, colocar na posição da frente seria uma opção. A gente vai ver que, inclusive, isso daí é um tipo de solução que a gente vai usar. Então, aliás, vamos dar um nome para essa solução, mas aí chama endereçamento aberto, linear, tá? O que o Gabriel sugeriu de colocar no número da frente é endereçamento aberto linear. É o primeiro que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Mas a gente tem que pensar em outras soluções. Tem mais alguma? Mais alguma ideia, Gabriel? Alguém tem mais alguma ideia e gostaria de falar? Tá. Existe uma outra solução, outra possibilidade que é o seguinte. Bem, não é muito usado aí, você só usa isso quando a colisão é raríssima, muito rara. É você ter uns espaços extras aqui na frente, certo? Aqui na frente você tem uns espaços extras, certo? Esses espaços extras, ele começa tipo da posição 13, 14, 15, 16, 17, por exemplo, 18, aqui.
E aí você fala assim, olha, eu pego e coloco na posição aqui. Se der colisão, eu procuro nesse espaço extra e eu coloco o cara no espaço extra. Ele ia até o 12, certo? Então eu vou colocar aqui de cor diferente, só pra gente ver. Eu vou lá e coloco no espaço extra que tem ali. Certo? Então agora, quando eu fizer a busca, quando eu for fazer a busca vai ter que pensar um pouquinho, ela vai ser um pouco diferente. Antes eu pegava o número, fazia o hashing, olhava onde ele iria entrar e colocava ali. Para fazer a busca, ou na verdade se eu estou fazendo a busca, olhava se ele estava ali. Se ele tivesse bem, se ele não tivesse, paciência, acabou. Agora, a nossa busca teria que ser diferente. O que a gente teria que fazer para fazer a busca aqui? Gabriel, qual que seria o esquema que a gente teria que fazer a busca aqui? Se ia ver primeiro se estava 1 ali. Sim. Se não tivesse, olha no extra. Exatamente. E aí eu faço uma busca no extra. Essa busca no extra, aqui eu tenho que ver como é que eu vou manter os caras aqui no extra. Aqui é todo um outro problema. Eu posso manter os caras não ordenados, e aí eu vou ter que fazer uma busca sequencial no extra. Eu posso manter os caras aqui ordenados, e aí eu posso fazer uma busca binária no extra, entendeu? Tem várias coisas que eu posso fazer. A Suzana está perguntando, mas o que eu faço quando não tiver mais espaço no extra? Quer dizer que você escolheu muito mal as coisas. Você escolheu o M muito mal, ou escolheu o H muito mal. Você é um péssimo implementador de hashing. Quando você chega no... Tá dando muita colisão. Hashing só é interessante quando você consegue manter a colisão o menor possível. E se você começa a usar o espaço extra, você não tem mais como garantir que você vai ter constante, certo? Então toda aquela promessa lá do começo já começa a cair por terra. Mas é a realidade. O hashing, ele te dá a complexidade constante, mas quando as coisas estão muito bem projetadas, muito bem arrumadas lá, e ele te dá assim, no caso médio, ele vai te dar alguma coisa boa, mas ele pode te dar resultados ruins também, certo? Resultados ruins. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou copiar e nós vamos deixar, agora vai ficar um pouquinho mais complicado, porque nós vamos fazer a inserção vamos fazer a inserção de várias formas, dependendo do estilo que a gente vai estar utilizando para resolver a colisão, tá? Então, essa aqui de resolver a colisão e colocar aqui. Isso aqui seria você colocar num espaço extra que você tem só para guardar colisões. Se você começar a ter muita colisão, esse espaço extra pode explodir e aí já era. Tem uma outra solução que a gente pode fazer. A outra solução é o seguinte, ao invés de a gente pegar e guardar na tabela só os valores, a gente coloca uma lista encadeada de valores em cada posição da tabela. Repara que muda a estrutura. Você faz o endereçamento encadeado. Quando você pega e aplica hashing, ao invés de você receber a posição onde está o valor, vai te dizer aonde está o ponteiro que você tem que fazer a busca, tá? A gente não vai entrar muito em detalhe nisso, porque não é bem o tópico aqui, mas se deve ter feito em alguma coisa de estrutura de dados sobre lista encadeada. Então, na prática, você pode imaginar que a gente tem uma lista encadeada aqui, olha. Então, a lista encadeada, o que tem na posição 1 é o ponteiro para o primeiro cara da lista encadeada de todos os elementos com 1. E aí eu faço a busca nessa lista encadeada, ok? De novo, se eu vou fazer a busca na lista encadeada, vai depender da altura da lista, que depende do número de colisão. Isso quer dizer que isso aqui só vai funcionar se você tiver uma regra de colisão muito boa. Quer dizer, regra de colisão não, uma hashing muito boa que te dá poucas colisões. Essa hashing que a gente está fazendo aqui é uma hashing muito simples de implementar, mas ela é muito frágil. Ela te dá muita colisão, certo? Assim, não muita colisão. É muito fácil de eu fazer você gerar muita colisão. Tá, vamos supor que eu vou inserir nesse do meio aqui e depois eu vou dar mais uma colisão no 1 para a gente ver o que a gente vai fazer, tá? O próximo número, eu não vou perguntar para o Gabriel não. O próximo número que a gente vai inserir... não, perdão. Eu vou inserir o 521 aqui. Certo? Que foi a sugestão do Gabriel. Só que ao invés de a gente pegar e fazer com o offset, a gente vai fazer assim, olha. A gente vai pegar e vai mudar essa função hashing
para ela ter um parâmetro adicional. E agora, a fórmula vai ser essa. Ok? Então, como é que a gente faz agora? Nessa regra aqui do meio, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Você tem um valor que você quer colocar na hashing. Então, você começa. Qual é a posição para esse valor na tentativa 0? Aí ele vai te dar um resultado. E na tentativa 1, ele vai te dar um resultado. E na tentativa 2, ele vai te dar um resultado. E na tentativa 3, e assim por diante. Cada vez que ele fizer isso daqui, ele vai te dar uma posição para colocar esse elemento dentro da tabela, tá bom? Esse cara aqui é endereçamento aberto. Esse cara aqui é encadeamento. Esse aqui é lista extra. E a gente vai fazer mais um aqui. Eu vou fazer aqui no meio. Que é o seguinte. Nós vamos fazer mais um endereçamento. Na prática a gente vai acabar vendo todas as possibilidades que a gente tem aqui, tá? Só que esses aqui são casos simples. Não são as melhores formas de a gente implementar também. Porque elas são frágeis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Que é o seguinte, ó. Opa. Ok, endereçamento aberto, linear, e aqui vai ser o nosso endereçamento aberto quadrático. Tá bom? E aqui, opa, não é 1, é I, opa. E aqui, em vez de usar I, ele usa I vezes I ao quadrado. Por isso que chama quadrático, certo? Ok, vamos lá, temos aqui todo mundo, tá bom. Gabriel, gera mais um número, por favor. Suzana, apostos para calcular todos esses hashings aqui, tá? 222. 222, beleza, 222. Nós vamos primeiro colocar nesse daqui da lista extra. Qual que é o resto da divisão? 1? Gabriel, você fez de sacanagem, fala a verdade. Foi? Não foi? Então vamos lá. Beleza. Então, agora a gente vai inserir o número que a gente vai inserir é o 222. E aí, na hora que a gente faz, para o primeiro cálculo aqui, o 222 deu no 1 de novo. O que eu faço nessa primeira aqui que eu vou usar a lista extra? Onde é que eu incluo o 222? Ali no 14, ele exatamente, no 14. Na posição 14. Vamos pegar esse daqui, que é o endereçamento aberto. Vamos fazer o mais fácil. Qual é o encadeamento? Onde é que eu colocaria o 222 aqui nesse de encadeamento? Ali embaixo do encadeamento. Exatamente. Que na verdade, eu estaria fazendo na lista encadeada, eu estaria colocando mais um nó na minha lista encadeada e jogando o elemento nesse nó, certo? Agora, a gente vai fazer aqui. Como é que funciona nesse caso? Esse caso aí é o lance das tentativas. A gente vai fazer várias tentativas até a gente conseguir chegar no lugar para a gente colocar o elemento. Tá, a gente vai vir aqui. Na posição 1. Posição 1 já está ocupada, certo? Então eu não vou colocar na posição 1. A tentativa 0 falhou. Vamos fazer a tentativa 1. O que é a tentativa 1? A tentativa 1, ele vai pegar, ao invés de ele pegar o x, resto de divisão por 13, ele vai pegar o x mais 1, resto de divisão por 13. A gente já sabe como é que funciona a resto de divisão, então a gente sabe que o resultado vai dar 2. Certo? E aí a gente tenta colocar na posição 2. Também está ocupada. Então a gente vai fazer a tentativa 3. O que vai dar a tentativa 3? 3. Vai dar ocupado também. Que vai dar ocupado também. Então a gente vai dar na tentativa 4. O que dá na tentativa 4? 4. 4. Dá certo. Aí tá livre. E aí eu coloco ele na tentativa 4. Certo? Tá aqui. Vamos fazer nesse quadrático. No espalhamento quadrático. Espalhamento quadrático, mesma coisa. Tentativa 0 é 1. Deu na 1. Não funcionou. Tentativa 1 vai ficar na posição 2. Não funcionou. Agora, aonde que vai dar
a tentativa 2? Vai dar no 4. Vai dar no 4? É isso mesmo? Que vai ser 1 mais 2 ao quadrado. Não, vai dar no 5. Certo? Porque vai ser o i ao quadrado, que daí vai ser 4, mais, se o outro deu o resto, deu 1, então isso aqui vai dar resto 5. Então eu vou colocar aqui na 2, na posição 5. 222 na posição 5, tá bom? Repara que nós já temos algumas estratégias que a gente pode discutir. Tá, eu só vou parar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, e a gente volta em seguida. Inclusive eu gostaria que vocês continuassem aí, tá?